Muito bem, nós estamos aqui para continuar esse estudo maravilhoso na carta aos Hebreus. Carta essa, ou epístola, que ninguém sabe ao certo quem escreveu, muitas opiniões, mas ficamos com que Orígenes diz, quem escreveu só Deus o sabe. No entanto, essa carta tem uma profundeza maravilhosa. Já estudamos o capítulo 1, se você ainda não assistiu o vídeo do capítulo 1, vá e assista o vídeo do capítulo 1, a apresentação de Cristo como superior aos anjos, criador, sustentador de todas as coisas, eterno, assentado à destra da majestade nas alturas, adorado pelos anjos. Depois dessa introdução tão maravilhosa do capítulo 1, que fala da divindade de Cristo, no livro de Hebreus, capítulo 1, a divindade de Cristo. Capítulo 2 vai falar um pouco da humanidade de Jesus. Mas antes de falar dessa humanidade, não é, dessa glória que esse Cristo tem, que é superior aos anjos, que é um sumo sacerdote idôneo e compassivo, que morreu e fez a purificação de nossos pecados, o escritor vai chamar a atenção dos seus leitores para que eles atentem, né? Como ele mesmo disse, essa é uma palavra de exortação no capítulo 13, para que ele seja exortado a atentar para tão grande salvação, que não existe outra salvação a não ser essa, em Cristo Jesus. Olha o que ele diz aqui. Portanto, já que Jesus é tudo isso, né, que Deus falou com nós nesses últimos dias pelo Filho, que se assentou à destra da majestade nas alturas, aí ele diz, portanto, convém nos atentar com mais diligência. Olha a diligência que nós temos que ter para as coisas que já temos ouvido. Então, nós já ouvimos isso aí seria a pregação do capítulo 1, aí vem a advertência, não é? Que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Olha, depois de atentar para isso, que Cristo, quem ele é, a expressa imagem do ser da pessoa de Deus, o resplendor da glória, sentado à destra de Deus, claro que nos convém atentar com mais diligência para aquilo que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Não importa a situação, não importa a perseguição, não importa o quanto duro está, que nós nunca viemos nos desviar delas, dessas verdades profundas da salvação. Porque se a palavra falada pelos anjos, e por isso que ele introduz com os anjos, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, depois de introduzido os anjos, falar dos anjos, e acredita que os anjos deram a lei a Moisés, depois disso, essa palavra permaneceu firme, toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, ele faz então essa afirmativa. Como escaparemos nós? Como é que escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Olha, Cristo não veio trazer uma salvação apenas, veio trazer uma grande salvação. Ele fez, como ele disse no verso de número, capítulo 1, verso 3, ele fez a purificação dos nossos pecados. Como escaparemos? Não tem escapativa se nós não atentarmos para uma tão grande, ou seja, grandiosíssima salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, o próprio Senhor veio anunciar essa salvação, foi-nos depois confirmado pelos que ouviram. Pelo fato de dizer foi confirmado pelos que ouviram, dá para notar que o escritor de Hebreus não andou com Jesus. Não foi um dos originais que ouviu a mensagem de Jesus, não é? Mas ele menciona que o Senhor anunciou a salvação e depois
foi confirmada pelos que ouviram. Ele mesmo não ouviu dos lábios de Jesus. Ele é um escritor que talvez não teve contato direto com Cristo, mas ele certamente ouviu de segunda mão. Possivelmente ele é da segunda geração, o escritor de Hebreus. Não ouviu diretamente de Jesus, não é? Depois confirmada pelos que ouviram a mensagem de Jesus. Quando ele diz aqui grande salvação, eu quero dizer que o escritor de Hebreus vai usar essa palavra diversas vezes, grande, não é? E eu vou te dar 10 coisas grandes na carta dos Hebreus. 10 coisas grandes na carta dos Hebreus. Isso aqui para pregadores do Evangelho dá uma mensagem. 10 coisas grandes na carta dos Hebreus. A primeira está aqui. Grande salvação. Hebreus capítulo 2, verso 3. A segunda, grande sumo sacerdote. Hebreus capítulo 4, verso 14. Então, por uma grande salvação, nós temos que ter um grande sumo sacerdote. Depois, em Hebreus 5, 7, fala de um grande clamor. Grande clamor. Para uma grande salvação, um grande sumo sacerdote, um grande clamor. Depois, Hebreus 7, 4, fala, veja quão grande era esse Melquisedeque. Grande Melquisedeque, sacerdote, do qual Cristo foi feito segundo a sua ordem. Depois nós temos Hebreus 7, 23, grande número de sacerdotes. Então nós temos grande salvação, grande sumo sacerdote, grande clamor, grande Melquisedeque, grande número de sacerdotes. Depois Hebreus 10, 21, grande sacerdote, grande sacerdote. Depois Hebreus 10, 32, é o sétimo, grande combate de aflições. Grande combate de aflições era que o escritor dos Hebreus, os leitores dessa carta vão ver o que eles estavam passando. Grande combate de aflição. Depois Hebreus 10, 35, é o oitavo, grande galardão. Há um grande galardão que nos aguarda. Depois, Hebreus 12, 1, fala de uma grande nuvem de testemunhas. Grande nuvem de testemunhas. Nós que estamos cercados por uma grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos cerca. E por último, Hebreus 13, 20,